Bom, então nós gostaríamos de agradecer a participação dos colegas, né, por mais um webinar relacionado à Rasop Lopa em modo remoto. Meu nome é Américo Diniz Carvalho Neto, sou CEO e diretor técnico da RSE Consultoria, e o nosso objetivo nessa reflexão é falar sobre técnicas de análise de risco. Nesse momento, nesse webinar, as técnicas qualitativas Rasop Lopa, hoje, 8/4, né? Dia 15/4, vamos comentar sobre a análise de Boltai, uma outra metodologia bastante aplicada em vários processos operacionais. Dia 22/4, vamos comentar sobre análise de vulnerabilidades. E dia 29/4, nós vamos fechar essa sequência de webinars relacionados à análise de risco, comentando sobre o plano quinquenal, que envolve todo o ciclo de análise de risco e a importância da gestão de risco da companhia. Bom, as premissas do nosso webinar, para manter bastante objetivo, né, e eficaz na passagem das informações para vocês. Então, vamos usar o chat para enviar as dúvidas, comentários, etc. E, no final da apresentação, o colega Danilo ele vai consolidar as perguntas que foram feitas e Bittencourt ou eu, nós iremos responder as dúvidas ou perguntas ou sugestões, enfim. Então, o que são as metodologias de Rasop Lopa são as perguntas que vão estar sendo respondidas, né? O que vai estar sendo apresentado, o que é a metodologia de Rasop, o que é a metodologia de Lopa. Nós fizemos um exercício fantástico, eu acho que vocês vão adorar, né, os participantes, porque nós definimos um sistema hipotético, que é um sistema de cloro, né, e estamos apresentando, e o sistema de cloro, cilindros de cloro, várias companhias têm, né, para serem utilizados no processo de tratamento de água ou em outras aplicações, e com isso nós estamos aplicando todas as metodologias de análise de risco, qualitativa, semi-quantitativa e quantitativa, num processo único, no mesmo processo, de forma que se consolide esse conhecimento de cada uma das metodologias em um processo importante, né, que é uma perda de contenção, um vazamento de cloro. Bom, então, o Bittencourt, por favor, Marcos Bittencourt, consultor da RSE, eu agradeço sua participação e, por favor, pode continuar com a apresentação. Obrigado, Américo. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai conversar um pouco hoje sobre Rasop Lopa. O que é que a gente entende do Rasop, que é uma ferramenta de análise de risco, conforme já foi tratado no webinar da semana passada, é uma ferramenta qualitativa. Então, ele considera tanto a severidade como a frequência em categorias qualitativas, com critérios qualitativos, para identificar o risco do sistema que está sendo analisado. Outra característica do Rasop, que é bom a gente ressaltar, é que ele faz a análise através da subdivisão em sistemas menores, que são chamados nós. A gente vai tratar mais adiante o que é que são esses nós. E outra característica também forte do Rasop é que ele utiliza palavras guias associadas a variáveis de processo para formar os desvios. Então, a gente vai ver que sempre existe uma palavra guia, como maior, menor, nenhum, associado a uma variável de processo, como pressão, temperatura, vazão, entre outros. Outro ponto também, só para a gente, antes da gente continuar, é que quando a gente encontra um problema operacional ou de segurança, normalmente ele vem refletido, vem após a ocorrência de um desvio de processo. Então, por isso é que essa sistemática ela tenta fazer de forma estruturada uma análise completa de um sistema. Vamos lá, Américo, para o próximo slide.
Américo? Vamos lá, pessoal. Então, aqui nesse slide, o que é que nós temos? Eu dividi em quatro macroetapas o processo do RASOP. Então, se a gente for acompanhar aí na tela, a gente tem a primeira etapa, prévia à reunião de trabalho do time do RASOP, ela é a preparação, que você vai verificar a análise de documentos, que é uma etapa importantíssima para você ter o conhecimento do processo que você vai estudar e ter as informações e os parâmetros que você vai ter que utilizar durante a condução do estudo. E a outra etapa da preparação é a seleção de nós, que a gente vai ver também no detalhe no slide seguinte, que é muito importante, pessoal. Aí só vale um ponto de observação, que a gente não deve fazer nós, definir nós muito abrangentes, de forma que a avaliação depois fique muito superficial, porque você não consegue atingir os pontos importantes específicos, nem também fazer seleção de nós e subdividir em muitos nós de uma forma também exagerada, porque aí você vai ter um esforço grande e você vai estar avaliando muitos nós similares. Então, a gente vai falar isso também na sequência. E, seguindo para a próxima macroetapa do gráfico desse slide, a identificação dos elementos do cenário. Quais são esses elementos? Os desvios, as causas que vão provocar esses desvios, as salvaguardas existentes que vão prevenir a ocorrência desses causas, desses desvios, os efeitos e consequências, ou consequências, e também salvaguardas que vão mitigar esses efeitos e consequências. Então, esses são os elementos do cenário que vão estar identificados no estudo. Seguindo, a próxima macroetapa é a classificação de risco. Então, a classificação de risco, você vai determinar a frequência, a severidade, e aí, então, você vai encontrar uma categoria de risco com base na matriz de aceitabilidade de risco de cada organização. Isso a gente também vai tratar em slides seguintes. E, por último, o que é que a gente tem? As medidas, as ações, as recomendações que vão ser geradas de acordo com a categoria de risco que foi encontrada. Vamos lá, Américo? Bom, preparação. Como eu falei antes, aqui eu trouxe alguns exemplos de documentação técnica. O importante aqui, pessoal, é a gente entender a importância de você ter acesso aos documentos e estudar isso previamente. Por quê? Porque o time precisa ter um bom entendimento do processo, um bom entendimento de qual foi o objetivo de projeto, qual foi o intento de projeto estabelecido, quais são as condições esperadas do processo, das variáveis do processo, para você poder fazer análise e verificar se existem os desvios ou não. Então, isso é uma parte importante. E, além disso, você tem outras informações que vão trazer também, vão ser parte também significativa do estudo, que são, como exemplo, folha de dados dos produtos químicos envolvidos, folha de dados de equipamentos, instrumentos, histórico de eventos, entre outros. Vamos lá, Américo? Como segunda etapa da preparação, o que é que nós temos? A seleção de nós de cada sistema. Então, como eu comentei também antes, a gente tem que subdividir o sistema que vai ser estudado em subsistemas. E, normalmente, a gente busca o quê? A gente busca enxergar variações nas condições de processo, ou seja, quando você tem uma mudança de uma condição de processo, de uma fase, de um estado, você já começa a tratar de uma forma diferente. Então, é necessário você ter um nó diferente. Então, como exemplo, a gente tem o quê? Os grandes inventários de produtos químicos, os grandes equipamentos do sistema, as interfaces, as linhas de transferência. Então, esses são exemplos de nós do sistema. Sempre relembrando, se você fizer uma boa seleção de nós, provavelmente seu estudo vai transcorrer de uma forma mais amigável, de uma forma mais tranquila. Se você tiver uma seleção de nós que não considere essas mudanças, essas similaridades das condições de processo, você vai ter um tempo maior. Vamos lá, Américo? Bom, então aí, pessoal, eu trouxe aí para vocês o formato da planilha de RASOP. Então, essas são as informações, os campos que a gente vai preencher durante a elaboração do estudo. Como o Américo comentou
aí na abertura, a gente escolheu um sistema comum a várias plantas, indústrias de todos os segmentos, que é um sistema de tratamento de água com uso de cilindros de cloro. Então, é um sistema comum a muitos tipos de planta e a gente vai ter condições de passar etapa a etapa do estudo de Rasop. Vamos lá. Bom, a primeira etapa da planilha de Rasop é o que está aí nos primeiros campos, é você fazer a identificação do sistema. Então, você vai colocar a empresa, sistema, data, referência, quem elaborou, e o importante aí, a primeira informação importante é a descrição do nó e alguns parâmetros. Nesse exemplo, eu acabei não colocando os parâmetros, mas você pode colocar algumas condições, tipo pressão dos cilindros, temperatura, de acordo com o sistema que você estiver estudando. Próximo, Américo. Então, como desvio, a gente estava conversando, você tem sempre uma palavra guia associada a uma variável de processo. Então, nesse caso do nosso sistema, a gente vai estar avaliando pressão menor. Então, o que é que vai trazer, o que é que vai provocar pressão menor? A gente vai para as causas que já está mostrada aí, é uma ruptura de linha levando ao vazamento de 4 cilindros. Essa é uma das causas para a pressão menor no sistema. Vamos no próximo. O que é que vem a ser fatores relevantes, que é o próximo item? Então, são aqueles fatores que vão atenuar ou agravar a ocorrência desse desvio devido a esta causa. Então, eu coloquei aí como exemplos um intertravamento do sistema de exaustão desses cilindros de cloro, da estação de tratamento, em caso de detecção de vazamento do cloro. Butoeira de emergência, plano de ação de emergência, a gente vai ver mais adiante que já são salvaguardas mitigadoras dos efeitos. E fatores agravantes, eu coloquei aí, no caso, uma salvaguarda, que é o intertravamento das válvulas de cloro em caso de detecção de vazamento de cloro, mas, como um exemplo também, a gente colocou uma situação que está fora de operação. Então, coloquei isso como um agravante. Da mesma forma, o fato de não haver programa de inspeção e manutenção e de ter degradação também no sistema de combate a incêndio. Então, isso para exemplificar como a gente colocaria fatores que atenuam e que agravam a ocorrência dessas causas. Ok? Próximo agora, vamos preencher os efeitos. O que vem a ser os efeitos? Formação de nuvem tóxica, no nosso exemplo. Efeitos, pessoal, normalmente a gente vai falar de efeitos agudos a pessoas e também efeitos relevantes de impacto ambiental e danos à instalação. Basicamente, são os tipos de efeitos que a gente encontra nos estudos que nós fazemos. Algumas organizações têm dimensões além dessas, mas essa a gente pode representar de uma forma geral. Seguindo o estudo, a gente vai fazer a classificação do risco. Como é que é feita a classificação do risco, pessoal? Aqui entra a figura da matriz de aceitabilidade de risco. Essa matriz ela tem origem numa regulação ambiental. Acho que no Brasil, cada estado tem uma referência. Você tem parte dessa referência legal, mas cada organização determina a partir não pode ser menor do que considerar menos do que a legislação, mas a partir disso cada organização pode definir a sua matriz. E aí o que é que a gente vê aí para seguir com a conversa? A gente tem na matriz de risco um eixo de frequência, que você tem, nesse caso, aí, com 5 categorias de frequência, com critérios qualitativos para determinar essa frequência, e você tem no outro eixo a severidade, no eixo vertical a severidade, que está representada aí em 4 categorias, também com critérios qualitativos, e na região central da matriz, você tem aí a região verde, amarela e vermelha. Também podem haver situações onde exista uma quarta região, que seria um intermediário aí entre o amarelo e o vermelho. Algumas empresas também consideram dessa forma. Mas, em linhas gerais, o que é que a gente tem aí? A região verde é uma região de risco baixo, onde você aceita a instalação da forma que está. Na região amarela, você tem já uma situação de atenção. Então, é necessário você ter alguma ação a mais, que pode ser realizar um outro estudo de risco. Já no caso, como o Rasop é qualitativo,
você pode partir para uma análise semi-quantitativa ou quantitativa para você melhorar a identificação aí dessa frequência ou dessa severidade. E você pode ter que tomar ações para tentar reduzir essa condição. Na região vermelha, você tem a parte dos riscos que não são aceitos pela organização. Então, nesse caso aí, é preponderante, é mandatório que se tenha alguma ação para se trazer este risco de volta para uma condição aceitável. Nesse momento também, pessoal, existe um conceito, não está escrito no slide, mas que é o conceito de alarme, que é o conceito de tolerabilidade, tolerância do risco, que cada organização aceita. Então, normalmente, no amarelo para o verde, fora do vermelho, é a região alarme, é a região onde é aceitável esse risco. E aí, ao lado, eu coloquei também só uma figura para ilustrar que você vai entrar para encontrar o risco com a frequência no eixo vertical e superior, horizontal superior, e na severidade no eixo vertical aí lateral para encontrar a categoria de risco. Vamos lá, Américo. Bom, então, continuando nosso exemplo, o time reunido vai avaliar. Por isso, pessoal, que é importante a experiência e a multidisciplinaridade, vamos chamar assim, da equipe, porque nesse momento é necessário trazer todas essas contribuições para se atingir uma boa avaliação qualitativa da frequência e da severidade que vai levar ao risco. Então, está aí no exemplo que está mostrando aí qual foi a região que foi enquadrado aí esse risco dessa instalação. Vamos em frente. Então, aí, chegamos numa categoria de risco não aceita e a gente tem que recomendar ações para trazer esse risco para uma forma aceitável. Então, coloquei aí, restaurar o intertravamento, que estava fora de operação, implementar os programas de inspeção e manutenção, restaurar o sistema de combate a incêndio também, que estava degradado, e coloquei aí também, pessoal, realizar um estudo de LOPA. Por quê? Porque como a gente está tratando de um risco alto e você tem uma avaliação qualitativa para a frequência, o estudo de LOPA ele vai nos trazer uma certeza maior, uma segurança maior com relação a essa categoria de frequência. Então, a gente vai ver isso no decorrer da apresentação. Ok, Américo? E uma última etapa também é que, assim que você faz uma recomendação, você faz uma previsão de quando você tiver as recomendações implementadas, qual será a sua nova frequência, a sua nova severidade, seu novo risco. Isso é importante, pessoal, por quê? Para você saber se o esforço que você vai fazer será suficiente para você reduzir o risco, para você também ter uma avaliação de que muitas vezes você está colocando recomendações além do que é necessário e às vezes você não precisa. Então, nesse momento, você faz uma verificação para ter certeza de que o que você está recomendando é o que vai ser, de uma forma assertiva, a melhor solução para você reduzir o seu risco. Só a última observação dessa parte é que, normalmente, a maior parte dos casos, você está trabalhando com a redução da frequência. Por quê? Porque essas recomendações, elas normalmente atuam no sentido de reduzir a frequência de ocorrência das causas. É muito mais difícil você conseguir uma recomendação que você atue na severidade, porque a severidade ela está bastante relacionada com o perigo. Então, na verdade, a severidade vai estar relacionada com o cloro, como a gente está conversando nesse exemplo. Então, é muito difícil você mudar essa severidade, porque, a não ser que você mude o produto que você está tratando, que não é o caso de você alterar assim o processo. Então, a maior frequência das recomendações que você faz atua na categoria de frequência e é dessa forma que a gente reduz o risco. Vamos lá. Então, aí só para mostrar Pode seguir o próximo, América. É só para mostrar o risco, como ele movimentou, de não aceito para médio. Vamos no próximo. Então, pessoal, já seguindo uma das recomendações que a gente fez naquele estudo de Razop, que acabamos de observar, o que é que a gente vai falar agora? O LOPA. O LOPA é uma
outra metodologia, é uma técnica semi-quantitativa. E por que semi-quantitativa? Porque ela vai utilizar uma consequência, uma severidade que foi definida de forma qualitativa no estudo qualitativo anterior, que pode ser o RASOP, pode ser um APP, ou alguma outra forma qualitativa de você estimar esse risco. Agora, normalmente, como a gente seguindo o exemplo nosso, então a gente vai usar uma consequência, uma severidade que foi obtida de forma de critérios qualitativos e vamos utilizar uma frequência quantitativa. Então, nós vamos calcular essa frequência desse evento que a gente vai analisar no LOPA. Vamos em frente. Então, no LOPA, a gente vai analisar riscos de cenários acidentais, a gente vai analisar o evento iniciador, que é basicamente a causa que a gente viu lá no nosso RASOP, no nosso estudo anterior. A gente vai avaliar quais são as camadas de proteção existentes e vamos avaliar o critério de tolerância de risco. Então, vamos, a partir disso, que é aquele critério que está definido lá na matriz de risco, então, com esses elementos, a gente vai desenvolver nosso estudo. E aí vem uma pergunta. As salvaguardas existentes, elas são suficientes ou são necessárias novas salvaguardas? Esse é o grande questionamento que o LOPA vai fazer. Vamos nessa. Bom, pessoal, aí eu queria só, antes de seguir, de entrar na execução do LOPA, era somente passar um conceito rápido aí para facilitar também o processo do LOPA. Esse conceito, primeiro, de frequência do acidente, vamos considerar, só para o exercício, um cenário onde você não tem camadas de proteção. Então, nessa condição, o que é que a gente vai ter? A frequência do acidente ela vai ser exatamente a frequência do evento iniciador. Ou seja, em outras palavras, no momento que o evento iniciador acontecer, ele não tem nenhuma camada de proteção, vai acontecer o acidente. A gente utiliza esse raciocínio para chegar no seguinte, que é o quê? A frequência do acidente no nosso mundo real, e que existem camadas de proteção, a gente vai ser obtida esse número, essa frequência do acidente, ela vai ser obtida da frequência do evento iniciador, multiplicado pela probabilidade de todo o seu sistema de proteção. Então, esse é o conceito básico do mecanismo da execução do LOPA. Vamos lá. Aí, a gente vai falar agora, a gente falou muito das camadas de proteção, mas a gente tem que ter uma característica importante da camada de proteção, que ela precisa ser independente, ou seja, camada de proteção independente, para ser utilizada no LOPA, ela tem que atender a alguns critérios. Quais são esses critérios? Já estão aí. Efetividade, ou seja, ele tem que realmente atuar na prevenção do evento ou na mitigação, na redução das suas consequências. Uma outra característica, ele tem que ser independente do evento iniciador, dos componentes de qualquer outra camada. Ou seja, isso aí é muito comum quando a gente tem um exemplo, uma malha de segurança, uma malha de intertravamento, onde você tem duas malhas que utilizam a mesma válvula como elemento final. Então, neste caso, você vai ter duas malhas, duas camadas, mas que elas não são independentes, porque elas estão compartilhando um dos componentes. Se você perder um dos componentes, a outra camada não vai poder funcionar como esperado. Correto? Então, nesse caso, a gente tem que observar bastante a questão da independência das camadas. Outra característica, ela tem que ser auditável. Então, ela tem que ser uma camada que ela tenha uma forma que você possa avaliar a condição que ela está, através de documentação, de testes, o que seja, mas ela tem que ser ter uma característica de ser auditável, de ser verificada. E, por último, somente uma observação que a menor camada de proteção, a menor contribuição que a camada de proteção traz para o sistema é uma redução de risco de pelo menos fator de 10. A gente vai ver depois, quando a gente colocar na planilha, como é que isso funciona. Vamos lá. Bom, pessoal, eu trouxe novamente aquele esquema de 4 macroetapas para a gente entender o andamento do LOPA. Então, novamente, a gente tem uma preparação com análise de documentos. A gente já falou sobre a importância disso, só que nesse caso do LOPA, a gente vai estar falando, ao invés de selecionar os nós do sistema, a gente vai estar selecionando cenários e os respectivos eventos iniciadores. Nesse ponto, também vale lembrar que a gente sempre fala no LOPA de um par causa-consequência. Então, quando a gente fala em causa-consequência, a gente está definindo o cenário e está associando uma causa e uma consequência. A gente vai ver no exemplo como é que vai ficar isso.
Na macroetapa de caracterização do cenário, a gente vai fazer a identificação do cenário, a gente vai buscar a severidade do estudo qualitativo, conforme eu já tinha falado, a gente vai definir uma frequência desejável desse cenário que está sendo estudado no LOPA, para se alcançar o risco esperado lá na matriz de risco. A gente vai calcular a frequência do evento iniciador e vai identificar fatores modificadores. Também vamos entrar nos detalhes na sequência. Macro etapa da avaliação de camadas independentes de proteção, as IPLs. Então, a gente vai identificar quais são essas camadas e quais são as respectivas probabilidades de demanda que você tem associada a cada uma dessas camadas. Então, com isso, com essa informação em mãos, a gente calcula a frequência atual do cenário. Então, você já vai ter toda a consideração do evento iniciador, dos fatores multiplicadores e do sistema de proteção, e você vai comparar isso com a frequência desejada. Aí a gente passa para o próximo passo. Se a comparação for positiva, ou seja, nossa situação atual, nossas camadas de proteção existentes já atendem um risco, não há necessidade de mais nenhuma ação. Mas se ela não for positiva, ou seja, você não alcançou a frequência desejável para você reduzir o seu cenário, a categoria de risco para o aceitável, então são necessárias ações, implementação de ações, que aí vão ser novas IPLs, novas camadas, novas formas. Existem algumas formas de você atuar e implantar ações para você trazer esse risco e reavaliar a frequência e alcançar a frequência desejável, a categoria de risco esperada. Vamos lá na próxima. Aqui eu trouxe alguns exemplos de documentação técnica para vocês verem que lembra as documentações que nós precisamos usar no RASOP, mas você tem algumas outras coisas novas, como os estudos de risco qualitativos anteriores, a matriz já estava também lá no outro, mas você tem que ter toda essa análise prévia para poder você iniciar e fazer da melhor forma possível. Vamos lá, Américo. Bom, aqui, pessoal, é a cara da nossa planilha de estudo de LOPA. Então, aqui a primeira parte é a identificação do cenário. Como a gente está seguindo o mesmo exemplo do RASOP, que a gente avaliou, um sistema simples, mas que a gente pode usar ele para exercitar a mecânica do estudo. Então, aí a descrição do cenário vem a ser a ruptura de linha levando a vazamento dos 4 cilindros de cloro com formação de nuvem tóxica. Vamos lá. Próximo, Américo. Então, a partir daí, a gente vai trazer a categoria de severidade do estudo qualitativo. Você vai trazer também a frequência do estudo qualitativo e você vai verificar, pela matriz de risco, qual é o movimento necessário que você tem que fazer, para onde você tem que deslocar a frequência para que ela atinja uma categoria de risco aceita, média. Então, o movimento, primeira condição, primeira categoria de frequência que você sai da zona de alto risco é a categoria de frequência remoto. Então, essa categoria de frequência remoto, lá na matriz, aí na matriz de aceitabilidade de riscos, ela tem uma linha muito pequena, é impossível de enxergar, mas existe, abaixo dos critérios qualitativos da frequência, existe uma faixa de frequência. Então, existe um range de frequência quantitativa que é colocado para cada faixa dessa. Então, essa é a frequência que a gente vai trazer para servir de frequência desejada. Então, com base nessa informação, a gente segue para a próxima etapa. Vamos lá, Américo. Então, a gente vai calcular o evento iniciador. Como vai ser calculado esse evento iniciador? Vamos utilizar as referências que a gente tem na literatura, que são, basicamente, na maior parte dos casos, o livro de LOPA do CCPS. Então, tem uma famosa tabela 5.1 e tem outras tabelas que também trazem algumas informações. Então, nessa tabela 5.1, você tem alguns eventos iniciadores comuns e ele já traz valores para isso. Então, foi esse valor que foi usado. Próximo. Aqui a gente tem próximo elemento são os fatores modificadores. Então, você tem aí algumas condições aí, pessoal, é o seguinte, você tem a frequência do evento.
já foi indicada na parte anterior. Mas existem possibilidades de você não ter essa frequência o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, pode ter, em alguns sistemas, uma probabilidade de que não haja uma ignição 100% do tempo. Então, isso aí tem que estar refletido nesse momento no fator modificador. A mesma coisa se você tem uma área que não tem presença de pessoas 100% do tempo. Então, nesse caso também, você pode colocar esse fator aí para reduzir essa frequência. E a mesma forma para a probabilidade de acidente fatal. Nesse caso aí, no nosso exemplo, está tudo 100%. Então, seguimos adiante. Então, a próxima etapa é identificar as possíveis camadas de proteção e as respectivas probabilidades de falha. Como a gente faz isso? Pode seguir aí, Américo. A gente vai consultar isso nas nossas referências no OREDA e no CCPS. Então, aí só um exemplo de como você consultar os dados e você também pode utilizar, em alguns casos, um histórico confiável, a depender da situação, da condição aí da camada de proteção. Próximo, então, Américo. Então, com o resultado das camadas de proteção, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma probabilidade de falha na demanda com todas as IPLs, você vai alcançar as frequências de consequências mitigadas. Ou seja, é aquela história de você ter a frequência do acidente, é a frequência do evento iniciador, vezes a frequência dos fatores modificadores, que no nosso caso foi 1, não foi representativo, mas pode ser, e a somatória toda das probabilidades aí do sistema de proteção. Então, com isso, você vai ter uma frequência, um valor de frequência de consequência, das consequências mitigadas, que naquela matriz de risco, dentro daquelas faixas que a gente estava conversando de categorias, ela cai em improvável. Então, desta forma, após as IPLs existentes, você vai ter um cenário moderado. Então, alcançamos o tolerância de risco que a gente queria. Caso não fosse alcançado, aí sim essa planilha ela informa qual é a necessidade de se alcançar a probabilidade de falha e a gente teria que partir para a próxima etapa, que é o próximo slide, onde você coloca ações necessárias para a redução do risco. Então, nesse caso, a gente não está colocando, mas seria o momento de você acrescentar e conseguir atingir esse parâmetro aí de categoria de risco. Ok? Próximo e último, já é bastante simples, mas só para encerrar a nossa planilha, são notas, referências às pessoas que participaram do estudo e quem verificou data. Então, só lembrando aí as notas, que foi só explicando aí o porquê foi colocado lá nos intertravamentos aquele valor de 10 a menos 1, mas é só o explicativo aí nas notas. E dessa forma a gente concluiu o nosso documento de LOPA, nossa planilha de LOPA. Vamos à próxima, Américo. Bom, pessoal, tudo em ordem? Vamos em frente. Bom, agora eu vou falar um pouco, já de uma forma mais geral, quais são as aplicações quando a gente utiliza esse RASOP, esse LOPA. Então, vamos lá. No RASOP, começando pelo RASOP, qualquer sistema que você envolve um processo produtivo que tenha variáveis de processo inerentes e respectivas instalações e equipamentos, você tem condições de aplicar um RASOP. Então, sempre lembrando aí, está na janelinha aí, se não há desvio, não há problemas. Mas se você tem um desvio de processo, você vai gerar um problema e é o momento que o RASOP vai identificar esse perigo. E aí a gente cita aí os segmentos de indústria, né? Então, indústria de óleo e gás, petroquímica, mineração, alimentos, agronegócio, todas essas indústrias, elas representam perigos de processo e você pode utilizar o RASOP para fazer essa identificação e análise, ok? E lembrando também que o RASOP ele trata não somente de perigos, mas também de operabilidade. Isso também é um conceito importante. Vamos lá, pessoal, no próximo slide.
Bom, com relação ao LOPA, o LOPA, quando ele vai ser aplicado? Quando você quer, como a gente estava naquele exemplo, voltando ao nosso exemplo lá do cloro, do cilindrozinho de cloro, a gente teve um cenário considerado alto numa metodologia qualitativa. Então, havia um desejo de se ratificar ou se retificar essa categoria de frequência de uma forma mais apurada para esses cenários que estavam somente avaliados de forma qualitativa. Então, esse é o principal, vamos dizer assim, a aplicação do LOPA, mas ele é muito importante também em outras aplicações, como o dimensionamento do sistema de proteção. Então, você tem uma forma de quantificar como está o que faz parte, o que compõe, o que é mensurável do seu sistema de proteção. Você pode fazer uma estimativa do CIO, do nível de integridade e segurança das malhas do seu sistema e como é que você vai chegar no nível de integridade de suas malhas. Você vai ter que ter o que é que o seu cenário, o que é que sua função, o que é que o seu sistema requer. E você vai conseguir essa frequência através do estudo de LOPA. Ou seja, você consegue estimar e avaliar um CIO requerido durante o estudo de LOPA. Plano de emergência, você pode verificar a efetividade das proteções que você tem no seu plano de emergência, se elas vão realmente atender e trazer o seu cenário para uma condição aceitável. Gerenciamento de mudança é um ponto também muito importante. Quando você fala em gerenciamento de mudança, você fala em introduzir alguma coisa nova e também em retirar alguma coisa existente. Também acontece. Então, você tem que avaliar, no caso de você estar modificando uma instalação, qual o impacto que isso vai trazer para uma situação que pode ser que já havia sido estudada antes e vai estar vindo com uma mudança, ou você vai estar introduzindo uma mudança nova. Então, você tem que quantificar a frequência dessa camada de proteção e você consegue isso através do LOPA. Também o bypass de sistema de segurança é outra coisa também importante. Quando você vai fazer o bypass de uma camada de proteção, você tem que saber, ter noção se aquela retirada de uma camada de proteção vai ser decisiva para você ir para um risco alto ou para você continuar. Porque, às vezes, você pode ter situações em que você tem camadas mais do que suficientes e aí você pode retirar uma durante algum tempo, um determinado período de tempo, e não vai afetar a segurança do seu cenário. Mas você tem que certificar disso através do estudo de LOPA. E um planejamento do custo da segurança também. Você, quando faz uma proposição de uma nova camada de proteção, você vai estar associando com o custo de implementação disso, você pode fazer esse planejamento. Vamos em frente. Elementos dificultadores, aí eu vou trazer também algumas experiências aí de condução de RASOP e LOPA. Falta de análise prévia dos sistemas identificados, isso traz uma dificuldade grande, porque você, quando vai desenvolver o estudo, você perde tempo para poder tomar conhecimento de uma situação que você poderia ter feito na análise de documentos. Dados de processo de instalações não disponíveis, isso acontece muito, pessoal, com plantas muito antigas, onde você tem dificuldade com documentação. Isso eu diria que é um problema comum em todos os lugares do mundo, não é só aqui no nosso país. Pouca experiência dos membros do time, isso também é uma coisa que acontece muito. A formação do time de RASOP e LOPA, ele tem que ter especialidades bem definidas, então tem que ter uma participação de operação, de manutenção, de inspeção, de instrumentação, tem que haver a participação de todos os conhecimentos para agregar o valor para o resultado do estudo. Dispersão durante as discussões, isso é um problema quando você tem times grandes. Então, você, com um time com muitas pessoas, pode ocorrer dispersão de foco durante a condução dos estudos. Interrupções por conta de outras demandas, muitas vezes não emergenciais, isso eu falo muito quando você desenvolve um estudo desse na planta. Então, quando você está muito próximo da produção, do seu dia a dia, muitas vezes os componentes do time são requisitados não, dá uma saidinha aqui, volta logo, e isso interrompe muito o andamento do processo. Vamos lá, Amélia. Como fatores críticos de sucesso, o que é que a gente tem aí? Planejamento do estudo, que é muito importante para que esses outros efeitos sejam minimizados durante a condução do estudo.
Informações e dados disponíveis, como eu tinha falado, experiência do líder na metodologia, ou seja, tem que se haver uma firmeza no momento de colocar aqueles campos, aqueles elementos do cenário. Então, a gente não confundir fator relevante com causa, consequência com causa. Isso acontece também, muitas vezes, por falta do nivelamento dos conceitos da ferramenta. Então, isso é importante. Conhecimento dos membros do time sobre o processo, instalações e histórico de evento. Então, a experiência que o time vai trazer conta bastante também durante a reunião. E o foco durante a condução do estudo. Ok? Vamos para o próximo. Bom, o que é que a gente espera obter de ganhos, de resultados, quando a gente aplica essas duas metodologias? Então, eu coloquei como ganhos operacionais a identificação da situação atual de segurança e operabilidade, quais são as recomendações que você precisa ter na sua unidade para garantir essa operação com segurança. Muitas vezes são identificados condições básicas de projeto que estão degradadas e durante a análise, e muitas vezes degradadas e esquecidas, e durante essa análise do RASOP e do LOPA, é levantado a necessidade do retorno dessas condições básicas, desses equipamentos, desses componentes, às condições básicas de projeto e operação. E, por último, um ganho também muito importante, que é o aumento do conhecimento operacional das equipes. Então, as pessoas que participam de um RASOP, de um LOPA, com certeza elas vão sair com um conhecimento adicional do que quando elas iniciaram a participação. Então, é um outro fator de aprendizado para a organização. Ok? Vamos em frente. O próximo são os ganhos empresariais. Aí, pessoal, vamos trazer também uma visão mais do negócio. O que é que a gente ganha, o que é que a gente pode impactar no nosso negócio, na nossa organização, nos resultados empresariais da nossa organização com a implementação de estudos de RASOP e de LOPA. Então, você vai evitar fatalidades e eventos ambientais relevantes ou danos a equipamentos de forma relevante também. Você vai manter e melhorar a continuidade operacional, ou seja, você vai ter mais tempo disponível para produzir e, consequentemente, você melhorar seus resultados, os resultados financeiros da organização, econômicos. Evitar custos relacionados a operações inseguras. Então, você pode ter operações aí que não estão adequadas e você vai ter custo em você não ter segurança, porque é outra coisa, pessoal. Normalmente a gente olha muito, isso aí não, implementar as recomendações do RASOP vai custar dinheiro. Mas vocês não têm ideia do custo de um evento inseguro que traga uma paralisação da unidade produtiva. Isso, muitas vezes, pode ser capaz até de acabar com a organização. A gente tem exemplos aí dos grandes acidentes de processo, onde algumas organizações simplesmente acabaram, sofreram fortes impactos e acabaram. Algumas outras conseguiram sobreviver, mas o impacto é muito grande. Eu posso garantir a vocês que a implementação de recomendações de RASOP e LOPA são muito, muito mais baratas e mais efetivas do que a não segurança, do que você não ter essa avaliação e essa implementação. E preservar a imagem da organização. Também, como eu já falei aí, tem eventos que prejudicam bastante a imagem de uma organização. E custa bastante para você retornar essa imagem. Vamos em frente, Américo? Outra pausa para a água e vamos lá, que o tempo está correndo. Bom, pessoal, aí a gente vai trazer agora, a gente falou bastante do que é a metodologia, de algumas características da metodologia, e agora a gente vai falar um pouco de como conduzir uma metodologia dessa em trabalho remoto. Não sei se isso já passou na cabeça das pessoas que estão aqui ouvindo. Mas vamos em frente, Américo. Vamos ver aí a próximo slide. Bom, pessoal, aproveitando o contexto que nós vivemos hoje, apesar de que o trabalho remoto é uma modalidade que já é desenvolvida e por organizações mesmo antes desse cenário que nós estamos vivendo hoje.
A própria RSE ela já fez, antes desse cenário atual do coronavírus, a gente já fez trabalhos de forma remota. Então, não está sendo uma coisa nova a demanda que surge neste momento. Então, o que é que a gente tem nesse momento? Restrições de movimento de pessoas, ou seja, o isolamento social. Então, no momento que nós estamos vivendo, somente situações muito específicas é que as pessoas estão se deslocando para o local de trabalho. Então, isso vai acarretar o quê? A paralisação de atividades da maior parte dos setores da economia. Então, qual é o ponto, o cenário, o enfoque que eu quero dar aqui? O desafio agora das organizações é manter suas atividades sem romper o isolamento social. Esse é o X da questão. Então, será que é possível fazer isso? Vamos em frente. Próximo slide. Então, para isso, a gente ouve falar muito de quebra de paradigmas. Muita gente acha que são palavras, muitas vezes, repetitivas, mas são palavras fortes. Então, o cenário que a gente está vivendo hoje, a gente tem que quebrar esses paradigmas que antes a gente acreditava que esse tipo de estudo, até pela própria interação que existe entre as pessoas que participam do estudo, ela só podia ser feita na mesa de trabalho, na mesa de reunião. E agora a gente tem que pensar que ela pode ser feita de forma remota, de forma conectada, como muitas empresas estão desenvolvendo nesse último mês, 2 meses aí. Então, é possível conduzir esses estudos de RASOP de forma remota, com qualidade, com resultados eficazes? Vamos em frente. Planejamento do trabalho remoto. Como é que a gente pode fazer isso de forma eficaz, de forma de qualidade, para você não perder qualidade no seu trabalho, no seu estudo? Primeiro passo, planejamento. Planejamento é o segredo do sucesso. O que é que vem a ser o planejamento do trabalho remoto? Ele passa por definir esse time de trabalho, por levantar a documentação necessária, até aí não está nem muito diferente do que a gente viu antes, né, pessoal? Análise prévia da documentação, só que nesse caso do trabalho remoto, isso tem que ser feito com uma atenção muito redobrada. Por quê? Porque no momento do trabalho remoto, você vai estar conectado. Então, se você fizer esse trabalho de forma satisfatória anteriormente, previamente, no momento da reunião não vai haver problemas. Então, esse é um ponto muito importante. Por isso mesmo, durante essa análise prévia, pode ser necessário solicitar fotos e vídeos da área. Então, muitas vezes, o consultor ou alguém que vai participar do estudo não está familiarizado com a área. Então, essas fotos e vídeos, alguém que esteja na área de forma presencial pode enviar, ou até mesmo as pessoas da organização que têm essas fotos tiradas anteriormente, que pode ser disponibilizado para o time ter um melhor conhecimento do processo e entendimento dos cenários. A escolha da plataforma de reunião, aí você tem vários sistemas disponíveis. Só o ponto que a gente teve aí essa semana, não, acho que esses dias, né? Esses 2, 3 dias aí, um problema no Zoom, que eu não sei aí como é que se já está resolvido ou não, mas que existem várias possibilidades de plataformas para se fazer a reunião do estudo de RASOP ou LOPA remoto. E, por último, definição do plano de reuniões. Você tem que ter horários definidos, os intervalos definidos. Como diz o ditado popular, tudo que é combinado é mais barato. Então, tudo sendo definido previamente, levantado, a condução da reunião vai transcorrer de uma forma muito amigável. Vamos ao próximo slide. O planejamento dos membros do time é outra parte que falta, como dizia a Garrincha, né? Tem que combinar com o adversário, com o time adversário, para a gente conseguir ganhar o jogo. Então, o que é que vem a ser o planejamento dos membros do time? Existem aí eu coloquei de forma genérica, mas existem preocupações que você tem que ter quando você vai participar de uma reunião remota. Então, você tem que ter um local para você trabalhar, um local, como é que chama? Confortável, ergonômico para você trabalhar. Priorizar a manutenção da rotina usual, senão você vai se perder nos horários. Organizar o espaço de trabalho, ter conforto também é importante. Esse conforto aí, pessoal, é um foco muito grande na ergonomia. Então, se você está com um ambiente de trabalho em casa que não lhe traz, como é que a gente diz, tranquilidade, conforto e uma forma ergonômica para você passar algumas horas em frente ao computador, isso também vai trazer problemas.
Passar uma imagem profissional, isso é outra coisa também importante. A gente tem que lembrar e ter aquela atividade de abrir câmera, fechar câmera, abrir microfone, porque a gente vai estar fazendo uma reunião profissional no ambiente de casa, então pode ter alguma interferência, sempre é recomendável você ter esses cuidados. Demonstrar respeito e interesse, é claro, e colaborar e engajar. Esse é o objetivo da reunião, é a sua participação, a sua contribuição. Próximo slide, Américo. Então, resultados de trabalho de Rasop Lopa em home office ou mesmo trabalho remoto, que não é necessariamente em casa. Então, o que é que você tem de resultado positivo disso? Continuidade dos estudos de risco, ou seja, mesmo no momento em que você está com a maior parte das pessoas em casa, muitas delas sem executar as atividades e provavelmente com os estudos de risco estariam paralisados numa situação dessa, você vai conseguir, desta forma, continuar seus estudos de risco, que são importantes por tudo que a gente já falou, de ganhos operacionais, de ganhos de segurança, de ganhos empresariais para a sua organização, e você vai manter a qualidade do resultado do estudo, da identificação, da análise, das recomendações. Por quê? Porque você fez um bom planejamento, porque você teve uma boa condição para trabalhar remotamente e você conseguiu contribuir, que o que vale no final desse trabalho é a quantidade de informação, de conhecimento, de resultados que foi agregado àquela avaliação. Então, esse foi o objetivo de se comentar aqui a questão do trabalho remoto de Rasop Lopa. Próximo. Referências, aí eu coloquei só algumas referências, o livro do CCPS, o Oreda, e 2 IECs aí também, acredito que conhecida de muita gente. Próximo. Aqui, pessoal, não sei se a América quer dar uma palavra aí, a gente está lembrando aqui o próximo evento de webinar, que vai ser na próxima semana, próxima quarta, análise de Boltai. América, alguma coisa mais? Bom, não, pessoal, então, mais uma vez, obrigado, Marcos, parabéns pela apresentação. Vamos abrir para a sessão de perguntas, né, e aí nós podemos continuar um pouquinho com a discussão do tema técnico, ok? Podem fazer as perguntas. Danilo, por favor, traz as perguntas que foram feitas ao longo da apresentação. Ok, pessoal, boa tarde aí. Eu anotei 13 perguntas ao longo da apresentação. Vou começar pelas primeiras aqui. E, Marcos, quanto mais a gente puder ser objetivo na resposta, a gente vai conseguir passar por todas, talvez, aí nos 15 minutinhos, tá? Bom, a primeira pergunta é do Márcio Valério, onde ele pergunta se o guideline do CCPS indica o RASOP na fase de projeto conceitual, onde é possível não haver o fluxograma, talvez só o diagrama de blocos. É válido usar o RASOP nessa situação? Bom, nessa situação, a gente faz o RASOP em momentos de projeto, mas a gente faz em RASOP com um PNID já avançado e já com condições de você fazer a avaliação. Você fazer a avaliação aí, a Américo pode completar também, que ele tem outras experiências, mas eu acredito que você vai perder um pouco da sua avaliação quando você não tem ainda definido o PNI. Pessoal, complementando, existem toda uma etapa ao longo do desenvolvimento do projeto, eu acho que eu comentei um pouco no webinar anterior, e quando nós não temos ainda as informações, os PNIDs, ou as informações de processo, ou os próprios diagramas lógicos dos sistemas de intertravamento, nós podemos fazer análise preliminar de perigo, a APP, que é uma metodologia que, ao identificar os hazards, né, os perigos, eu consigo não apenas ter chance de reduzir a ocorrência deles, como a própria severidade, de repente relocando a posição de um grande inventário de produto, relocando a posição de uma área, de um local de sala de controle, a posição de uma sala de controle, etc. Então, a APP ela já traz uma série de ganhos
né, que pode ser feita no início do projeto, no projeto conceitual. Então, eu acho que só após você ter as informações de processo, né, os PNIDs e algumas informações, você pode evoluir para o estudo qualitativo de razão. Uma próxima pergunta vem da Gislene Heck, e ela tem um sentido muito grande agora com a atuação remota, tá? Ela pergunta se a seleção prévia dos nós é fundamental que seja feita antes do estudo ou se ela pode ser feita ao longo dele. E qual seria o prejuízo neste caso? Se essa seleção deve ser feita pelo líder de RASOP ou em conjunto com o time? Eu queria passar a nossa experiência. Eu tenho, inclusive mesmo independente de estarmos fazendo o RASOP remoto ou não, eu acho extremamente importante a existência da etapa que a gente chama a etapa preliminar ao estudo da análise de risco. Pouquíssimas empresas fazem isso. Às vezes, os estudos de RASOP ou as análises de risco, todo mundo cai de paraquedas numa sala e aí começa, a partir dali, a fazer o estudo de risco propriamente dito. Com isso, a improdutividade como um todo é muito grande. Então, o líder da ferramenta, ou se ele conhecer ou tiver bastante informações do processo, documentos, descritivo de processo, fluxogramas, etc., ele pode fazer uma proposta de pré-seleção dos nós com base naqueles critérios que definem a seleção do nó, que foi apresentado em 1 ou 2 slides aí, né? Inclusive o guideline do CCPS, ele é muito claro nas orientações da pré-definição do nó, e aí vamos para a reunião já com a pré-definição, a sugestão, uma proposta de quais nós estariam sendo avaliados naquelas sessões de reunião. RET ratifica essa sugestão com o grupo e aí inicia-se o trabalho. Se ganha muito tempo. Eu já vi sessões de reunião de RASOP perder uma manhã inteira só no processo de definição de nós. E, às vezes, com desgaste, discussões improdutivas. Então, a existência da análise prévia documental, pré-seleção dos nós, identificação dos fluxogramas, dos PNIDs ou fluxograma de processo, e propor para uma ratificação na sessão de reunião, eu acho que traz um ganho gigantesco. Perfeito, obrigado, Américo. Bom, tem uma pergunta agora da Juliana Molina. Ela pergunta indicações de leitura para estudos de RASOP em processo de batelada em plantas multipropósito. E ela complementa perguntando se a frequência está associada unicamente à frequência da causa ou à frequência do cenário todo, incluindo a consequência. Excelente pergunta, muito boa pergunta. Primeiro, existem várias referências ligadas à análise de risco de processos, de diferentes tipos de processos, né? Processo contínuo, processo em batelada, né? Existe um guideline do CCPS, eu não me lembro exatamente o título dele, mas depois eu posso disponibilizar para vocês, e ele complementa esse guideline aqui, né, que é o guideline das técnicas de análise de risco, que é Hazard Evaluation Procedures. Né? Esse guideline, ele define as técnicas e define todas as metodologias, quando selecionar, etc. Existe um outro que define, dá exemplos de aplicação de técnicas de análise de risco em diferentes tipos de processos. Se não me engano, análise de risco em processos químicos, enfim, alguma coisa nessa linha. Eu vou buscar identificar e compartilho com vocês, onde tem vários exemplos ligados a diferentes tipos de processos, tá? Inclusive de batelada. A outra pergunta foi em relação à frequência, né? A frequência de um cenário como um todo, ele pode ser definido, né? Existem, inclusive, planilhas de RASOP e de algumas companhias, eu vi isso em diferentes aplicações, não é muito comum, mas você faz uma reavaliação da frequência 3 vezes. Você define a frequência inerente do cenário, que está relacionada à frequência do evento iniciador, né? Ou seja, da causa,
seja, aquele cenário que você vai estar mapeando, qual a frequência de ocorrência dele. Então, está relacionado a o quanto é frequente ou não, qual a frequência de ocorrência do evento iniciador, chamamos isso frequência inerente. Existe, aí você depois lista, classifica a frequência, a severidade, classifica o risco, é o risco inerente. Depois você vai para as barreiras, né, preventivas e ou mitigadoras. E com isso você lista as barreiras preventivas existentes que podem contribuir para uma redução da chance de ocorrência do cenário, que são as barreiras preventivas. E aí você reclassifica o cenário, né, mantendo a severidade. Se você não tiver barreira que reduz a consequência, ali seriam barreiras só preventivas, e você reclassifica o cenário com a nova frequência, que seria a frequência considerando a frequência residual do cenário, que seria a frequência considerando o evento iniciador e a redução da ocorrência, da probabilidade de ocorrência desse cenário em função das barreiras que existem no próprio cenário, propriamente dito. Bom, e aí depois você pode ter, se o cenário não caiu numa área, né, aceitável, nós podemos ter recomendações. E as recomendações podem ser novas barreiras. Isso nós chamamos do estado futuro do cenário, um future state. Então eu tenho novas barreiras, novas recomendações que podem contribuir para a redução da frequência desse cenário. Então seria uma terceira reclassificação do risco do cenário, mantendo ou não a severidade, caso a consequência tenha se mantido a mesma, né, os efeitos, e com as novas recomendações, qual a redução do risco que nós teremos. E aí teve uma pergunta extremamente interessante, né, eu vi no chat, diz assim: Américo, se eu tiver para recomendações futuras, né, um future state, 3 recomendações que elas separadamente têm níveis de redução do risco, elas têm um fator de redução de risco diferente entre si, né? E elas são independentes, são barreiras independentes e têm um fator de redução de risco diferente. Então, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar todas elas juntas, ou se elas são independentes, eu tenho que considerar aquela recomendação que vai trazer, se eu implementar, lógico, que vai trazer a maior redução do risco. Eu tenho que considerar aquela recomendação que vai trazer a maior redução do risco. Então, eu terei a nova frequência do cenário com aquela recomendação, né, ou aquelas recomendações, se forem juntas, que irão contribuir com a maior redução do risco no estado futuro, após a implantação da recomendação. Eu não posso reclassificar, isso é um grande erro, eu não posso reclassificar o risco de um cenário ou a frequência de um cenário antes de implantar as recomendações. Isso é um erro muito grande. Às vezes a análise de risco ela gera o resultado final já com as recomendações como se fossem implantadas, e você vê empresa que leva 2 anos, 3 anos, 4 anos para implantar uma recomendação que estaria reduzindo o risco do cenário. Ok, obrigado, Américo. Pessoal, aproveitem o chat aqui ao lado direito da tela de vocês. Responda a nossa pesquisa de satisfação do webinar, tá? Deixa lá uma sugestão, por favor. Deixa também uma sugestão de conteúdo para próximos meses. Participe conosco, que isso vai ser importante. O primeiro webinar trouxe pontos interessantes para nós. Tivemos aqui quase 234 pessoas inscritas e participando hoje conosco, tá? Eu vou pular para uma pergunta, se vocês me permitem, que veio um pouco mais no final da apresentação, mas que se conversa totalmente com o nosso tema, que é o Covid-19, isolamento social e atuação remota. Então, é uma pergunta da Ive Nardoni, quando ela fala o seguinte: há momentos em que surge necessidade de conduzir remotamente uma análise de risco, o que aumenta ainda mais a dispersão dos participantes. Há alguma recomendação específica para esta prática? E assim, o Marcos, ele falou bastante agora no final sobre isso, e eu queria reforçar a experiência que a gente está tendo
e os resultados interessantes que a gente está atingindo com a análise de risco remoto, para dividir essa condição com vocês. Bom, Marcos, Américo, o que dá para fazer? Que recomendação específica para análise remota? Marcão, dá seu comentário, por favor. Bom, o que a gente tem buscado sempre é o foco em estar sempre conectado. Então, como eu tinha comentado no slide, você tem que estar bem preparado para o que você vai fazer, para o trabalho que você vai fazer, e existem situações, aí você tem que saber lidar, que podem trazer alguma interrupção, alguma distúrbio na sua reunião, mas você tem condições de manter um ambiente isolado, você está participando. Essa questão, como eu falei, de você estar interagindo sempre. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente tem condições de, com essa parte de planejamento e com essa parte dessa, vamos dizer assim, dessa regra de conduta, a gente conseguir manter. Tem pessoas que têm a prática de você abrir a câmera no momento que vai falar. Isso também é uma coisa interessante. A gente já tem participado de algumas reuniões que existe essa prática. Então, no momento, mesmo que você tenha a câmera fechada, que não precisa estar todo mundo com a câmera de vídeo, mas você pode ter no momento que você vai falar e você participa. Então, eu acho que tem formas de você trazer isso para a melhor condução possível. Américo? Eu gostaria apenas de fazer um pequeno complemento. Eu acho que nós temos que ter disciplina, né? E, na minha opinião, eu faço trabalhos de avaliações de risco, ou mesmo workshops remotos, há mais de 5 anos, né? Isso depois de ter me aposentado na Braskem. Tive a oportunidade de fazer, quando eu era líder mundial da Braskem, de risco, durante 15 anos, quando tínhamos fábricas na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, nós fazíamos vários trabalhos remotamente. Então, eu acho que a disciplina e a produtividade, para mim, às vezes, ao contrário, é melhor. Quando as pessoas se disciplinam e a gente define claramente qual a função de cada um dentro da análise, e isso às vezes se confunde numa sala com 10, 15 pessoas, né? Muito fala, muita conversa paralela, etc. Na análise de risco remota, conversa paralela não existe. Exatamente. Você elimina um problema seríssimo, que é a conversa paralela. Então, a não existência da conversa paralela gera um ganho de produtividade gigantesco no estudo. E toda vez que tem uma informação, bom, a área de manutenção fala, aí João fala, a área de engenharia, Paula fala, enfim. Então, é muito bonito esse processo. Nós estamos nesse mesmo momento, hoje, atualmente, fazendo 4 estudos, se não me engano, online em diferentes empresas, 4 diferentes clientes ao mesmo tempo, né? Eu entro em todos eles, né? Participo dos momentos em todos eles, e eu tenho visto um ganho de produtividade imenso. E posso dizer a vocês, muito maior produtividade do que em algumas sessões presenciais que vários anos eu participei. E olha que você tem um horário do cafezinho, Américo, você tem um horário de paralisar, sai, volta todo mundo, continua. Eu vejo que tem sido bem proveitoso. Perfeito. Então, né? E eu queria reforçar o que o Marcos falou. O uso da câmera ligada traz empatia, pessoal. Quando a gente está numa sala de reunião, todo mundo olha para quem está falando. E aqui no vídeo, isso precisa ser respeitado, porque mostra que todo mundo está prestando atenção. Isso é muito positivo. Pode ir para outra pergunta? Sim. Vamos lá. Mais 2 perguntas para a gente terminar, pode ser? Perfeito. Uma do Giovanildo Martins. Ele traz aqui, o ganho de aumentar a continuidade operacional nem sempre é proporcionado pelo RASOP, dado que muitas vezes o time exagera em medidas como muito interlocks, de tal forma que a planta é muito afetada por falhas espuras, como falha em eletrônica. Como evitar isso? Eu gostaria de fazer um primeiro comentário. Eu acho que o colega ele está bastante certo com a colocação que ele faz em relação a... Não é raro nós termos, em várias análises de risco, em vários estudos de RASOP, recomendações onde a agregação de valor daquela recomendação a nível de eficácia
E a eficácia de uma recomendação ela tem que ser na redução do risco, na frequência ou na severidade. E muitas vezes essa recomendação ela não é eficaz. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos aplicando o que eu chamo de ratificação de recomendações que requerem investimento. Esse é um trabalho que a gente faz com o Tech Center, ou seja, selecionando profissionais de altíssima experiência, tanto em ferramenta de análise de risco, como também no processo, e nós fazemos um Quality Assurance dos estudos qualitativos. Digamos que você tem 200 nós feitos no ano, 300 nós, então vai fazer no ano. À medida que eles vão sendo feitos, você manda para fazer um Quality Assurance, que é uma qualidade assegurada, uma avaliação e ratificação se aquela recomendação ela de fato é útil ou não. Se ela é uma querência, porque ela é bom ter uma válvula de bloqueio, é bom ter aquele alarme, é bom ter isso, mas ele não está contribuindo para a redução de risco. Ele é bom para uma questão de informação de processo, mas com o objetivo de redução do risco não tem. E aí, às vezes, existem erros mais grosseiros ainda, como o colega comentou, de você colocar interlocks, exagerando a quantidade de interlocks de segurança, sem uma avaliação se é necessário ou não a colocação daquele interlock. E aí, como é que você define a necessidade? Fazendo estudo de LOPA. Positivo. Aí muitas empresas fazem o RASOP, em top de recomendação, sai com aquelas recomendações para o pipeline de investimento, valida que é uma recomendação de segurança, por isso é um código ou uma rigor muito maior na empresa para passar na planilha, no processo de investimento, e com isso você está investindo milhões e milhões de dólares, às vezes sem necessidade. A gente tem experiência com essa prática de ratificar, ou seja, sempre avaliar por um outro grupo, um grupo mais sênior, que eu chamo do Tech Center, de validação de recomendações que requerem investimento de um estudo qualitativo de risco, através tanto de um pequeno estudo de LOPA, como um estudo adequado da eficácia, da redução dela, qual o fator de redução de risco da recomendação, gerando um relatório de business case, gerando um relatório de ganho empresarial. Então, esse relatório, essa ação de avaliar recomendações não eficazes ou não necessárias, paga em 10 vezes os gastos com a realização dos estudos de risco. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho apresentações de business case que eu já fiz nas grandes corporações aqui no Brasil, demonstrando os ganhos empresariais de você ir para um estudo semi-quantitativo e ou ratificar todas as recomendações que saem de um estudo qualitativo, seja PP, seja RASOP, seja FINEA, seja o ORIT, não interessa, qualquer estudo qualitativo, você fazer um estudo, uma avaliação de semi-quantitativa, validando a necessidade de fato daquela recomendação, ou seja, o quanto ela de fato reduz frequência ou consequência, e definindo o que a gente chama de FRR, que é o fator de redução de risco daquela recomendação. Então, muito boa pergunta, parabéns, e recomendo que seja feita em todas as empresas essa validação da necessidade da recomendação. Bom, pessoal, então, a última para a gente terminar, e aí a gente se despede de vocês, para a gente demonstrar mesmo as vantagens do RASOP, uma pergunta do Daniel Xavier, tá? Em relação às técnicas e ferramentas comumente utilizadas, o FEMEA substitui as informações observadas pelo RASOP e vice-versa? Antes do Américo Marcos responder, eu acabei de colocar no link aqui do lado, no chat do lado, o canal do YouTube da RSE, onde a gente disponibiliza depois a gravação desse webinar para vocês, tá? Tem também a pesquisa de satisfação, por favor. Respondam para a gente. E quarta-feira que vem, às 4 da tarde, nós estamos de novo aqui falando de Boltai com vocês. Bom, eu queria fazer uma parte, né, nessa fala. Então, se vocês pegarem a segunda edição do Guideline for Hazard Evaluation Procedures, página 66, item 4.8, que fala do Fail Modes and Effects Analysis, o purpose, qual a razão dessa metodologia.
Essa metodologia ela é utilizada para identificar uma falha, né, de um single equipment, ou seja, de um equipamento isolado, ele ou um sistema. E ao avaliar, né, essa falha, qual a consequência que ele provoca para o sistema como um todo, né? E essa avaliação, o FIMEA, ela é utilizada muito quando nós buscamos identificar para equipamentos críticos, extremamente críticos, e que a falha deles, sabidamente, causa um dano muito grande. Então, para nós quantificarmos não, avaliarmos de uma forma mais detalhada, de fato, quais os potenciais danos, quais os modos de falha que existem para aquele equipamento ou sistema e que recomendações eu posso criar ou ter para tornar o equipamento ou sistemas mais reliable, ou seja, mais confiável. Esta é a função do FIMEA. Ele não troca, não substitui a avaliação do Hazard Evaluation, do HAZOP ou do Operability. E vice-versa. São metodologias diferentes que, a depender do objetivo que você quer, né, com a análise, né, e com o sistema ou o equipamento, você vai escolher uma metodologia ou outra. Por exemplo, o estudo de FIMEA pode ser um output do estudo de HAZOP. Pode ser uma recomendação de um estudo de HAZOP fazer um FIMEA para avaliar os efeitos de uma falha, né, de um single equipment ou system, de um equipamento ou um sistema. Mas, muito boa pergunta, porque são metodologias importantes e, às vezes, as pessoas confundem um pouco o FIMEA, quando aplicar, etc. Bom, Danilo. Em poucas palavras, Américo, seria um foco é modo de falha, o outro foco desvio de processo. Vamos em frente. Perfeito. E operability. O HAZOP é desvio e operability. As pessoas esquecem. Se focam sempre no desvio de processo e hazard e esquecem do operability. O operability é uma função muito útil no HAZOP também. Bom, ok, Danilo? Podemos encerrar? Obrigado, pessoal. As pessoas que mandaram perguntas e não foram respondidas, a gente faz por e-mail para vocês, tá bom? Desculpa pelo tempo. Perfeito. Eu queria, mais uma vez, como líder da RCE Consultoria, me juntar com vocês, desejar muita saúde para cada um de vocês, para a família, disciplina, né? Disciplina nesse controle do isolamento social, cuidar dos nossos papais, dos nossos avós, né? Principalmente, e juntos a gente vai, sem dúvida, passar por esse momento. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, saúde para todos. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Obrigado. Obrigado, até logo.